consultório, quase todos os casos a gente consegue fazer sedação oral, mesmo o paciente com comprometimento sistêmico. Ó, só para provar, tá? Dúvidas que eu sei que aparecem na sua cabeça aí. Primeiro, Pamela, meu paciente pode sedar demais. Pamela, vai que eu dou um medicamento e ele aprofunda a sedação. E aí? Doc, se você segue o protocolo corretamente, em especial o que está na bula, o que é a recomendação da bula, a posologia correta, avalie a interação farmacológica. Então, quando você faz o protocolo da forma correta, a chance do seu paciente aprofundar, ela é mínima. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu trouxe um artigo aqui para vocês, que foi publicado essa revista é imensa, o nome dela, é Oral Surgery, Oral, não sei, Medicina, Oral Patologia, Radiologia e Estomatologia. Enfim, essa revista enorme, é muito boa, inclusive, essa revista. Isso daqui foi uma revisão sistemática que analisou o risco de morte relacionado ao tratamento odontológico. Sabe qual que é o risco de um paciente vir a óbito, tá? Ou ter uma intercorrência muito grave durante a sedação no consultório e mesmo a anestesia geral? Ou seja, a anestesia geral é bem mais complexo, certo? É de 1 em 1,7 milhões de casos no mundo. No mundo. Doc, não tem. Se você ouviu isso, você ouviu de alguém que não faz sedação, tá? Então, Pamela, qual que é o risco do paciente morrer durante a sedação? 1 em 1,7 milhões de casos, tá? Então, isso é balela, isso é conversa. A gente não tem essa, Pamela vai ter uma parada cardiorrespiratória. Doc, olha, o que eu já fiz de sedação nessa vida, na época, então, que eu tava no SUS, no CEL, aí que eu fazia, que a gente tem mais fluxo de paciente, né? Aqui no consultório é bem mais tranquilo. Mas no CEL, o que eu fiz de sedação, vocês não contam. E, ó, vou falar uma coisa para vocês. No CEL, eu só atendia paciente com alteração sistêmica. Pamela, é seguro fazer sedação no paciente com alteração sistêmica? Não é só seguro, como é extremamente indicado. Em muitos e muitos pacientes, em várias patologias, é indicado, é protocolo de atendimento você fazer ansiólise, fazer sedação leve no seu paciente, exatamente para ele não descompensar. Pamela, por quê? Ó, quem estava de manhã cedo já sabe. Medo e ansiedade é o principal fator que leva à descompensação de patologias. Imagina assim, as possíveis intercorrências médicas que podem acontecer no consultório. Tirando alergias, todas as outras, existe o fator medo e ansiedade. Então, quando você seda um paciente com alteração sistêmica, e ó, são bem poucas as contraindicações absolutas, tá? Inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso, tem vídeo explicando quais são as contraindicações. Indicações e contraindicações, tá? Então, são muito poucas as contraindicações. É numa situação que a gente tem uma interação farmacológica grave, um paciente com doenças um pouco mais raras e debilitantes, que aí o ideal é a gente atender no ambiente hospitalar mesmo, certo? Mas no consultório, quase todos os casos a gente consegue fazer sedação oral, mesmo o paciente com comprometimento sistêmico, tá bom? É muito indicado, inclusive, para esse perfil de paciente. Ó, outra coisa, não sei por onde começar, Pamela, não sei, eu já te dei algumas dicas. Começa por conhecimento. Comece estudando. Para de ouvir a conversa da vizinha, tá? Para de ouvir a conversa de comadre. Estuda isso, estuda a bula dos medicamentos. Dá uma olhada nos artigos em relação a isso. Você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que você está imaginando. Você não vai causar um dano para o seu paciente. Pode ficar tranquilo, tá bom, Doc? Outra coisa, eu vou ter que ter um monte de equipamento. Eu tenho que ter equipamento de ressuscitação, eu tenho que ter desfibrilador, eu tenho que trava-língua, desconsiderem. Tenho que ter 500 mil coisas para eu fazer sedação no consultório. Pamela? Não. O que eu recomendo, e eu priorizo dentro da academia, para aqueles docs que estão fazendo com frequência a sedação, é o oxigênio. Ele é mão na roda. Só que assim, o oxigênio, eu vou ser sincera para vocês, dentro da academia, dentro dos meus treinamentos, o oxigênio ele serve para uma infinidade de coisas. É um tipo de, digamos assim, de suporte, né, de medicamento de suporte, que ele serve para tanta coisa, ele é tão bom para tantas coisas,
que todo mundo deveria ter. É simples assim. Todo ambiente de saúde, na verdade, tem oxigênio, menos o consultório odontológico. É incrível isso. Você vai em qualquer clínica, você vai encontrar, você vai lá tirar sangue, você vai fazer uma coleta sanguínea, você vai ver lá um cilindro de oxigênio ou algum aparato de oxigênio. Qualquer ambiente de saúde deveria ter oxigênio. Então, assim, a gente, além, por causa da sedação, a gente utiliza para outros fins. Enfim, isso é outro assunto, outra coisa que a gente pode conversar, tá? Mas, ó, você não precisa disso para começar, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a fazer sedação, eu não tinha oxigênio, não tinha nada disso. Pamela, precisa de algumas outras coisas? Sim. Quem assistiu a live sobre o pago, sobre monitoramento do paciente, monitorização do paciente, enfim, sabe o que eu tô falando. Sim, tem alguns equipamentos que você precisa ter, mas são, ó, basiquinhos, coisa que é obrigatório você ter aí no consultório se você já não tem, tá bom? Então pode ficar tranquilo que você não precisa comprar nada caro para fazer sedação. Você precisa ter um medicamento, é isso. Você precisa ter um medicamento e um pinguinho de coragem. Coragem lá de botar o pé na água, tá? Pular na piscina. Combinado? You're the best.